Olá, olá, boa noite. Eu estava aqui a enviar a partilhar esta live. Então agradeço a todas que vão já partilhando aqui esta live. Estas conversas de mulheres que transformam. Hoje tenho uma convidada muito especial e tenho aqui umas dicas fantásticas para vocês. Então comecem já a partilhar para que todas as mulheres empreendedoras estejam aqui a assistir a esta conversa de mulheres que transformam. Antes de chamar aqui a minha convidada, vou falar um pouco dela. A minha convidada é uma pessoa muito especial para mim e eu acredito que ninguém entra na nossa vida por acaso. E ela entrou há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, e veio transformar a minha vida. Porquê? Porque eu antes era aquela terapeuta que falava para o boneco, tinha muito conhecimento, tinha muita transformação a causar nas pessoas, mas falava para o boneco. Então entrou esta mulher fantástica que é a minha mentora de negócios e estrategista de negócios aqui no digital. E com ela temos feito assim um trabalho, ela faz a parte dela e eu faço a minha, como é óbvio. Temos feito aqui um trabalho maravilhoso as duas. Então vou convidar aqui a minha convidada. Quem é que será que é a minha convidada? Alguém tem um palpite que é a minha convidada? Eu ontem pus aqui a perguntar se alguém tinha algum palpite. Se vão arrepender. Oi, que isto não está a querer entrar. Opa, sério? Tenho certeza que não se vão arrepender de partilhar esta live. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Boa noite, poderosa. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigada por esse convite. É uma honra ter-te como minha convidada. Todas as minhas convidadas é uma honra. Mas tu tens um carinho muito especial no meu coração e era o que eu estava aqui a dizer, não sei se ouviste. Tu vieste transformar aqui o negócio da Silvia Balbino. E pronto, nós juntas temos feito coisas incríveis e por isso eu decidi também te convidar. Então quero-vos apresentar a Rita Spínola. Rita, quem é a Rita? Eu gosto muito quando me fazem essa pergunta de quem sou eu, porque há um tempo, só esse ano, na verdade, eu posso dizer que eu vim descobrir quem sou eu. E a Silvia, que faz um trabalho incrível, um lindo trabalho, que é um propósito dela, inclusive, de autoconhecimento, inclusive, com várias mulheres empreendedoras. A gente estava até falando sobre isso, do quanto é importante a gente se conhecer, e é o que a Silvia faz, inclusive, com várias mulheres. E eu gosto muito quando me fazem essa pergunta, porque hoje em dia eu já sei quem eu sou, mas não foi sempre assim. Eu sou a Rita Spínola, sou filha da Lúcia, do Sebastião. Comecei com vendas com 8 anos de idade com a minha mãe. Fugi por muito tempo das vendas, porque eu achava vender extremamente chato. Achava, inclusive, que vendas não dava dinheiro e que não era para mim. Mas, como eu disse, comecei com 8 anos e isso já veio da minha mãe. E eu sempre fugia e as vendas vinham até mim. Vários empregos, como vender site. No ano 2008, eu vendi site através de telefone. Vendi já salgados na faculdade para pagar minha faculdade. Já também trabalhei em parte vendendo tapioca também, que é uma coisa com comida, vendendo comida, que é uma coisa da minha cidade. Então, assim, as vendas vieram muito presentes sempre na minha vida. Entretanto, eu sempre fugi delas até que em 2022 eu parei realmente de fugir das vendas e resolvi ocupar o meu lugar, que era justamente fazer uma coisa que transforma a vida de muitas outras mulheres, que é vender. E não só transformar a vida de outras mulheres, né? Porque eu costumo dizer que quando você trabalha com vendas, você está transformando não só a sua vida, mas a vida de quem compra também. Até porque a gente confia muito no nosso produto ou serviço, mas precisa vender. Isso, por exemplo, foi uma das minhas crenças iniciais, que era: epá, mas eu estou aqui a fazer vendas. Ai, eu estou a ser chata. Lembras-te da Silvia de antigamente? Que achava que achava que estar a fazer vendas era chato.
E depois, quando eu percebi que não era a venda, era a transformação que eu causava nas pessoas, e graças à tua mudança aqui, eu hoje vejo que é tão importante a transformação que eu causo nas mulheres empreendedoras, aquelas mulheres empreendedoras que querem descobrir o seu poder pessoal, aquelas mulheres empreendedoras, ainda há pouco pus um post, que se culpam por descansar, que isto é tão normal, as mulheres se culparem por descansar, porque nós empreendedores temos mil e uma tarefas, e eu sei que vou transformar. Não é uma venda, é uma transformação. E foi graças a ti que eu mudei essa minha visão, essa minha crença, porque também eu tenho crenças, não é? E o mais interessante de tudo é isso, é que a Silvia chegou realmente com uma profissional nota 10. Ela sempre foi essa profissional dedicada, inclusive, a tudo que faz com amor, faz por propósito realmente impactar a vida de outras mulheres. Mas eu lembro que ela realmente dizia: Rita, como é que eu vou vender se eu não consigo chegar às pessoas? E aí foi onde entrou realmente o meu método de vendas, né, a mentoria, para que conseguisse aí, como ela mesmo disse, tinha essa crença, e às vezes, que ela mesmo trabalha também com esses pontos aí de crença, ela sabe muito bem que normalmente quando a gente não consegue, você não consegue ofertar o teu serviço, ou você se acha chata por tentar vender, você tem a crença de rejeição, você tem medo de ser rejeitada. E se você tem medo de ser rejeitada, você vai ter medo, consequentemente, de ofertar o teu serviço, ou o teu produto, ou o que seja. Porque você vai ter medo sempre de dizer assim: e se não comprarem? E se me criticarem? Só que, como eu sempre falo, vendas é o pulmão de qualquer negócio. Isso é fato. Mas também, quando você está fazendo uma venda, quando você está tentando vender um produto ou um serviço para um cliente, o foco não está em você. Não é sobre você. É sobre a outra pessoa. É sobre encontrar uma forma de ajudar outra pessoa através do teu produto, do teu serviço. E foi o que a gente fez com a Silvia. É essa a transformação, por isso também é que eu escolhi também este nome das lives semanais, que é Mulheres Transformam, porque todas as mulheres empreendedoras vão fazer alguma transformação na vida de outras mulheres. Concordas? Exatamente isso, exatamente isso. E quando você muitas vezes não tem clareza dessa transformação que você vai gerar, porque uma das coisas também para a gente fazer uma venda é a gente acreditar no que está vendendo. Só que às vezes o que acontece? Você até acredita no que você vende, no seu produto, no seu serviço, só que existem pontos, principalmente na mentalidade, que são aquelas crenças que a Silvia fala e bloqueios, inclusive, que você pensa assim, normalmente às vezes você quer vender, mas ou você tem medo de fazer a oferta, ou você tem medo quando o cliente vem perguntar. Por que você está nessa fase ainda? E isso eu aprendi muito com a Silvia, que ela fala muito sobre isso. Inclusive, eu aprendo muito com as minhas alunas, que é justamente esse fato de você, e a Silvia pode concluir melhor aqui sobre isso, que é o fato de você ter essa crença e medo de responsabilidade, medo de entregar o conteúdo. Não é, Silvia? Porque crenças, as pessoas às vezes associam crenças a coisas muito graves, ou assim, ou traumas, associam coisas muito graves. Mas às vezes basta uma frase que a tua mãe te repetiu, por exemplo, a vida toda, que tu sempre ouviste a tua mãe dizer, já te vai causar essa crença, porque tu habituaste a ouvir aquela frase. E isso criou aqui mentalmente uma crença que depois, na altura de, por exemplo, aqui ofertar os serviços, a gente bloqueia. Porque, por exemplo, a venda é chata. Quem é que nunca ouviu falar, quem é que nunca ouviu esta palavra de os vendedores são todos chatos. Vender é muito chato. Ora, nós, empreendedores, vamos tentar vender ali os nossos serviços, quer seja digital, quer seja físico, que seja como for, e vamos logo com aquela coisa. Estou a vender, isto é chato. E tem que se desbloquear tudo isso. E perceber que não, vender é transformação. Exatamente. E quando você muda, é impressionante que acaba por ser uma pequena mudança de mentalidade, mas que faz total diferença. Porque aí você, principalmente também em outros pontos que é o método da Silvia, que é justamente você, a autoconfiança, a autoestima, essa parte também, e se autoconhecer, eu estava até falando isso, mas
Não sei o que é que se passou, não é? Coisas da internet, não é? Imprevistos acontecem todo o tempo. Olha, por exemplo, uma das coisas que eu tenho ajudado bastantes mulheres também aqui no equilíbrio emocional é mesmo esta parte. Porque assim, uma empreendedora está a fazer uma live e de repente cai. Eu lembro-me de uma das minhas primeiras lives, e eu comentei contigo, eu caí 3 vezes. Mas eu as 3 vezes voltei a entrar e pronto, está tudo certo. Não vale a pena a gente se enervar, se estressar. Está tudo certo. A semana passada eu estava em live com a Patrícia Calhas e o meu telemóvel quase explodiu. E está tudo certo. Porque isto vem de acordo com o que tu estavas a falar, na autoconfiança. Porque uma mulher que não se sente confiante com ela, vai, ai, agora vão achar. E o que é que vão achar? E porque eu, ai, isto caiu, e agora já não vou voltar. E depois o que é que as pessoas vão achar? Já aconteceu com alguma de vocês? É que esta situação, por exemplo, uma live cair a meio e vocês ficarem enervadas e já não voltarem? Começarem a ficar estressadas? Contem lá aqui um pouquinho nos comentários. Porque a gente também tem que vocês falam, né? Isso, poderosas. Inclusive, né, eu vou até, a Silvia perguntou isso e eu quero até perguntar para vocês. Como essa parte que a Silvia trabalha de mentalidade de crenças realmente está muito alinhado com as vendas, eu até queria saber de vocês. Vocês, muitas vezes, por não estar com a autoconfiança mais elevada naquele dia ou estão um pouco mais embaixo, com baixa autoestima, vocês têm vontade de fazer stories? Porque às vezes isso bloqueia, sendo que stories é um canal maravilhoso realmente para você começar a vender. E se você tem essa autoestima baixa, autoconfiança baixa, reflete claramente em você aparecer, em você ter confiança de falar do que você vende, em você ofertar o que você vende. E logo impacta onde? Nas vendas. Então, são assuntos que se complementam. Já aconteceu? Quer que abre uma câmera de stories e começa a fazer um vídeo? Conta lá aí. Tá aqui a Mel, tá aqui a Mel, tá a Cláudia, digam aí. Ainda hoje me aconteceu de manhã uma aluna de mentoria que ela é gestora de tráfego, pronto, e ajuda também mulheres a construírem o seu Instagram de forma que seja vendável. E eu disse-lhe, um dos primeiros pontos que nós falamos foi: tu estás a ensinar, mas tu não fazes vídeos. E ela disse, epá, isto ainda estou aqui um pedacinho. E eu disse, pois, então a tua autoconfiança, a tua autoestima, como é que está? Ela, pois, então é esse um dos pontos que nós vamos começar a trabalhar, começamos hoje, iniciou hoje a mentoria, para que realmente ela está, né? Ela está a ensinar outras mulheres a trabalhar no Instagram. Então, como é que ela está a ensinar e ela própria não está a fazer vídeos? Os vídeos são tão importantes porque é nos vídeos que nós nos conectamos. Exato, exatamente. Boa noite. Exatamente. E aí, a Silvia disse tudo agora e realmente isso acontece muito mais do que a gente imagina. Olá, Débora. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, porque o que acaba acontecendo? É como eu estava falando, você, como não. Às vezes você diz assim, eu não faço stories porque eu não sei o que dizer. Eu não faço stories porque eu não sei o que falar. Eu não faço stories porque eu não sei que estratégia usar. Só que antes da estratégia vem a mentalidade. Primeiro a mentalidade, depois estratégia. Porque de nada adianta, inclusive eu já tive várias alunas que não adianta colocar a estratégia se a mentalidade não foi construída antes, porque eu vou dar estratégias, só que estratégias que precisam aparecer, que precisam falar, e muitas vezes não tem problema se a pessoa está no início, mas, por exemplo, se a pessoa vai falar do trabalho dela e ela começa a gaguejar do gênero... isso passa logo insegurança para quem está do outro lado e, consequente, também não só segurança, mas também como os stories são uma coisa muito dinâmica e você começa a gaguejar, você passa também para outra pessoa
sair logo daquilo e ir para outro lugar. Então você até perde a pessoa de que está assistindo ali. E então como é que eu posso fazer para melhorar isso? Primeiramente, claro, trabalhar a mentalidade. Está aqui a Silvia que faz isso muito bem. E segundo passo também é treinar, porque tudo é treinável. Toda vez que você abrir uma câmera e começar a treinar, ou então se você começar a fazer no espelho, você está treinando. E você vai ter chance de ficar bem melhor. Ou seja, as duas coisas andam juntas. Inclusive, né, Silvia? Você também fala sobre isso, né? Você ensina, inclusive, sobre isso. A elas fortalecerem realmente a autoestima, a autoconfiança, para refletir depois na vida dela e nos negócios. Sim, por exemplo, nós trabalhamos muitas conquistas. Porquê? Porque é que é importante trabalhar as conquistas? Porque às vezes são pequenas conquistas, mas o que é que acontece? Nós não reparamos. E então eu faço elas verem, dou-lhes a clareza, ajudo-as até a clareza, vou fazendo perguntas, assim numa conversa leve, e olha lá, o que é que tu já fizeste? E assim, e assado, e vamos percebendo, e quando ela percebe, e eu até lhe digo, olha, agora, se eu te contasse que alguém tinha feito isto tudo, o que é que tu ias dizer? E normalmente elas dizem, uau, esta mulher é incrível, e eu, pois, mas essa mulher és tu. Essa empreendedora incrível és tu. E muitas das vezes nós não temos essa noção. Nós que andamos sempre tão atarefadas e tudo mais. Estás a parar outra vez? Não, voltou. Ah, ok. E eu, oi, lá estamos nós outra vez. E, por exemplo, eu vou estando atenta também aqui às redes sociais das minhas empreendedoras e quando as vejo a fazerem stories, dizer, uau, estamos a conseguir, boa, e vou lá celebrar com elas, vou lá logo dar parabéns, porque é testando. Porque a gente, tudo, e sair da nossa zona de conforto é difícil, mas depois da gente sair, é maravilhoso a transformação. É verdade. E acima de tudo, assim, né, como você falou agora, olha que importante você falou, você vai lá nas redes sociais delas e está sempre acompanhando as suas alunas, os seus clientes, porque depois esse ponto também da motivação também é muito importante. E esse acompanhamento, na verdade, faz total diferença. E quando você as acompanha e elas percebem também que estão indo bem, que estão desbloqueando, o cérebro funciona de uma forma bem engraçada, porque é como se fosse dando. São microações e pequenas recompensas. Então você vai alcançando e vai tendo depois resultado mais ainda, porque, como a Silvia faz, né? Quando ela vai lá e dá parabéns para essa pessoa se sente, uau, tô conseguindo. Então o cérebro entende como uma recompensa e vai fazendo cada vez mais, que é, como eu falei, andar em conjunto, principalmente também em questões aqui sobre vendas. Eu defendo muito a questão de ler, de você ler, né? Ler várias leituras, independente do que seja, mas ler. Porque toda vez que você lê, você acaba por construir repertório. E toda vez que você constrói repertório, você tem assuntos para falar muito mais fácil aqui nos stories ou mesmo no feed do Instagram, mas no Instagram de uma forma geral. E isso também não só ajuda no sentido das vendas, mas também no sentido da mentalidade. Por exemplo, desde que eu conheci a Silvia, que como eu disse, as minhas alunas também impactam muito na minha vida, eu comecei com atos de meditação. E isso me faz um bem danado. E não é, às vezes a gente diz assim, eu sou empreendedora e sou empreendedora, sou mentora, faço tudo do meu negócio e sou palestrante também. E às vezes a gente diz assim, mas eu não tenho tempo. Eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Só que muitas vezes você passa, sei lá, 10 minutos na casa de banho no telefone, rolando ali o feed, ou mesmo jogada no sofá. E quando você tem um compromisso com você, que foi o que eu comecei a implementar na minha vida depois de ter conhecido a Silvia, 10 minutinhos para uma leitura, 10 minutinhos para uma meditação, para você se reconectar realmente com você. E isso fez muita diferença no meu negócio, porque isso leva sempre a autoconhecimento. E quando a gente se autoconhece, a gente consegue lidar muito melhor com as coisas da vida. Inclusive com o não de um cliente, né? Quando a gente está falando com um cliente fazendo uma venda, inclusive com o não de um cliente, você entende que não é o momento daquele, ok, vou seguir com o meu trabalho e transformar mais vidas. Mas muitas
das vezes os nãos das clientes vão se transformar em sim depois. Isso também entra aqui, todos os ensinamentos da Rita, não é? Porque eu aprendi que realmente pessoas que me disseram não, depois, mais tarde, eu fui mantendo contato com elas, tudo certo, e mais tarde chegaram ao pé de mim, Sílvia, chegou a hora. E cá estão comigo. Exatamente. Isso aí já é o método de vendas, né? Que você realmente sabe aplicar ele muito bem, por isso que você vem tendo resultado. E eu falo muito de resultado financeiro, porque é o meu trabalho, entregar resultados financeiros para as alunas. Mas, acima de tudo, como eu sempre falo, transformar outras vidas. Eu me sinto do fato de transformar a vida de outras mulheres e elas que as mulheres transformam a vida de outras e por aí vai fazendo uma grande corrente positiva de transformação com o que você vende, com o que você tem para oferecer para as outras pessoas. Então, isso é sem dúvida realmente a maior gratificação que a gente encontra no nosso trabalho, no dia a dia, inclusive com outras pessoas, e principalmente eu lembro que a Silvia mandou uma mensagem uma vez dizendo assim: mas eu não sei vender, me ajuda. E hoje em dia, no meu negócio, eu encontro realmente muita gente mesmo que fica com aquela situação de: ah, Rita, eu sei vender, mas aí quando eu vou analisar, essa pessoa não está conseguindo vender. E tá tudo bem, porque ela sabe vender, só que como o mercado está constantemente em evolução, ela precisa também estar em evolução nesse sentido. E quando a gente deixa de estar em evolução, a gente fica para trás e o mercado vai avançando. Então tá tudo bem você saber vender, mas tentar realmente procurar novos conhecimentos para ter resultados. Por isso é que eu disse logo no início que conheci-te em maio do ano passado e desde maio do ano passado que me deste a mão, nós caminhamos as duas lado a lado. E com isso também eu consegui muitos outros projetos, inclusive dia 30 de novembro vamos as duas partilhar o palco e vamos palestrar as duas num evento Empreendedores Visionários, que é para todas as mulheres empreendedoras. Temos aqui também a Carol, que está aqui a assistir, que também vai ser outra palestrante. E nós vamos partilhar o palco, as duas. A Rita vai falar sobre um tema, eu vou falar sobre outro, mas nós vamos partilhar um palco. E nada disto também teria sido possível se a Rita não me tivesse dado a mão e nós caminhássemos lado a lado. É claro que a Rita faz o trabalho dela e eu faço a minha parte. Eu mesmo com as minhas clientes, as minhas alunas. Não serve nada ouvirem só aquilo que eu digo e depois na prática não mudarem nada. Porque já dizia Albert Einstein, insanidade é querer novos resultados e fazer sempre as mesmas coisas. Não dá. Nem com a Rita dá, nem comigo dá. Se vocês querem, empreendedores, querem resultados, mas querem fazer sempre as mesmas coisas que faziam antes, esqueçam. Exatamente isso. Um mentor, não é? Que a Silvia também, inclusive, que eu me encho de orgulho cada dia mais, como ela falou aí, além de mentora, ela também é palestrante, assim como eu. E me enche de orgulho mesmo porque o papel de um mentor é entregar 100% que ele tem, mas o aluno mentorado também tem que dar os outros 100% para que a gente chegue no bem comum, que é o sucesso do aluno. E normalmente o mentor, e eu sei que a Silvia também tem essa mentalidade, é justamente a gente quer cada vez mais que o aluno, que o mentorado tenha resultado. Essa é a maior felicidade de um mentor, é a maior de todas, é que realmente o mentorado tem resultado. Mas como não existe mágica, tudo tem que haver realmente aplicação. Não, sem ação, sem resultado. Se você não colocar em ação, você, consequentemente, também não vai ter resultado. E isso pode ser a mentoria da mais barata à mais cara, não importa o valor da mentoria, o importante é a ação que você colocou, que aquele mentor te ensinou. E realmente vamos estar nesse evento, como com a Carol maravilhosa que está aqui também nessa live, e a Débora também, no dia 30 de novembro, para transformar outras vidas, que é o nosso propósito. Eu costumo dizer que Deus, ele une propósitos. E todas as alunas que chegam até mim, eu acho tão lindo, porque eu vejo que todas têm um papel realmente de ter um produto, um serviço tão bom que quer transformar outras vidas, quer ajudar outras pessoas. Porque vender nada mais é do que ajudar outras pessoas. É você pegar uma pessoa que ela tem um problema, uma dificuldade, um desafio, você tem um produto ou um serviço e você vai entender se seu produto ou serviço pode ajudar aquela pessoa a resolver isso. E quando você entende vendas desse jeito,
Você para de pensar que você está incomodando, que você está sendo chata, que você está sendo insistente, que você está sendo conveniente. Você para de pensar tudo isso e destrói essas crenças para que você pense aí, não. Toda vez que eu não oferto o meu produto ou serviço, toda vez que eu não chamo aquela pessoa para tal coisa, eu estou deixando de ajudar alguém. E se eu estou deixando de ajudar alguém, eu estou sendo egoísta. Eu não sou uma pessoa egoísta. E você começa a pensar dessa forma e tudo começa a se transformar. Essa é a verdade. É, completamente. Transformou completamente a minha visão. Completamente. Porque realmente é mesmo isso. Porque nós vamos transformar outras vidas. Nós vamos impactar, nós vamos melhorar aquela pessoa a vários níveis. Porque, por exemplo, tu, mostrando as estratégias específicas de vendas, tu vais melhorar a vida profissional dessa mulher, tu vais melhorar a vida familiar dessa mulher, tu vais melhorar em vários aspectos, o mesmo que eu. Quando a mulher começa a conseguir equilibrar o seu negócio e a sua família, quando a mulher começa a equilibrar as suas emoções e todas as tarefas que tem para fazer, vai transformar tanto o negócio dela, como a família dela, como o bem-estar geral dela. Isto é transformação magnífica. Exatamente. E é interessante, né? Você viu o que eu estava dizendo agora. Eu sou empreendedora também, e as pessoas, nós empreendedoras, às vezes dizendo assim, ah, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida, não dá, eu sou mãe, sou o quê? Vai sempre colocando muitas outras coisas antes mesmo da saúde dela. E a saúde mental é uma coisa muito séria, é uma coisa seríssima. Porque toda vez que você terceiriza a sua saúde, e eu falo saúde numa coisa mais simples, sabe? Até um skincare que você faz, você está cuidando da sua saúde. É um autocuidado. E às vezes você deixa isso, terceiriza isso por conta de outros. Às vezes até E isso... fatos de beberes água, por exemplo, estás tão atarefada no meio de reuniões, de atendimentos, de isto, daquilo, e tu às vezes até te esqueces, né? O que é que acontece? A gente às vezes até se esquece simplesmente de beber água. E isto é, pá, que a gente vai sempre pondo tudo à nossa frente. A empreendedora vai sempre tentando mais e mais e mais e mais. E depois chega um ponto em que o corpo começa a dar sinais. Lembras-te de uma altura que o teu corpo também te deu sinais, Rita? Lembro-me perfeitamente, tu comentaste comigo e eu disse, Rita, o que é que o teu corpo está a te dizer? Foi E tu exatamente realmente isso. tens razão. No ano passado, em setembro do ano passado, eu comecei a ficar doente, fui parar no hospital, inclusive, eu contei até um pouco dessa história aqui no Instagram, no feed, que eu fui parar no hospital. Por quê? Porque eu era essa empreendedora que a Silvia está falando agora de mais uma reunião. Negligenciava até ir na casa de banho. E também eu tinha um trabalho full time e tinha o mentora em paralelo. Então eu me sobrecarregava tanto a ponto que eu tive que parar no hospital para me parar de realmente terceirizar a minha saúde, me terceirizar, porque eu colocava tudo à minha frente. E como eu estava falando, quando a gente é mentor, a gente quer muito entregar resultado. Quando é mentor, não é só quando é mentor, mas tipo, a gente tem um negócio, a gente quer ter resultado, quer dar resultado, e você acaba colocando outras coisas no seu caminho. E foi o que aconteceu comigo. Por isso que eu falei, esse ano, em janeiro desse ano, foi que tudo realmente começou a mudar para mim, mas mudou primeiro aqui. E isso também influenciava depois os teus resultados, porque assim, se tu não estiveres bem, tu não consegues produzir da mesma forma. Não, eu ficava constantemente doente, era gripe em cima de gripe, resfriado, mal curado, rinite, o corpo inflamado, era tudo. Porque o corpo estava-te a mandar parar, porque o corpo vai nos dando sinais. E ele vai dizer, para, e a gente não ouve. Então ele vai a seguir, vai mais outra coisa, para, e a gente não ouve, vamos comprimidinhos e bora, vamos continuando. Exato, e é muito importante para a gente ter essa visão, ainda bem que a gente tem você aqui que está todos os dias falando do quanto isso é importante, para que nós empreendedoras cada vez mais nos conscientize que realmente não podemos viver no piloto automático, não podemos levar a vida de é hora do jantar, é hora do almoço, você está muitas vezes comendo na frente do computador, você está comendo com o telefone na mão, ou seja, você não desliga, você está o tempo todo
Ah, mas eu não tô trabalhando, eu só tava no celular, mas eu não tô trabalhando. Ok, mas se você tá no celular, você não desliga para nem aquela. A Silvia, inclusive, fala sobre isso também, que é a alimentação consciente. Você tá comendo e tá presente ali naquele momento, e não tá comendo e tá rolando o feed. Eu Então, antes, é muito sério isso. eu antes comia sempre à pressa. Eu hoje desfruto da refeição, porque, porque estamos a pôr a atenção plena ali naquele momento em que nós estamos a comer. É uma das práticas que eu ensino, porque aprendemos a desacelerar. Não precisamos de ir tão depressa. E se nós pensarmos até na história da lebre e da tartaruga, né? A lebre é muito rápida, mas quem ganhou a corrida foi a tartaruga porque foi inteligente. Inclusive, bom você ter falado nisso também, porque eu costumo de falar também sobre a gente vender de forma inteligente. Até porque, como a gente é empreendedora, a gente não tem muito tempo a perder, porque a gente é empreendedora e a gente tem várias partes do nosso negócio. Somos o marketing, somos a vendedora, somos a cria conteúdo, somos a Exatamente. blogueira para divulgar, somos realmente tudo, finanças, tudo. E aí, muitas vezes, pegando o gancho agora que você falou de forma inteligente, uma das coisas que eu falo muito é você realmente vender de forma inteligente e para entender que muitas vezes você já vende desde criança. Desde quando você pediu para sua mãe para ir comprar tal coisa, você já está vendendo naquela ideia. Porque teve uma vez uma pessoa que me disse assim: "Ah, Rita, mas eu não sou vendedora". Realmente, você não é vendedora de tipo, tá ali naquela funçãozinha de vendedora. Você é uma empreendedora, só que dentro do seu negócio você tem sim a função que é realmente a função de vendas. E a gente está vendendo o tempo todo. A gente está vendendo uma ideia para o nosso marido ou uma ideia para o nosso filho, que para o nosso filho, um exemplo, não comer um gelado que seja. Você está o tempo todo vendendo ideias. Você vende a ideia muitas vezes de uma indicação de um restaurante para amiga. Então, o tempo todo a gente está vendendo e eu não entendo às vezes quando as pessoas vêm dizer para mim que não vende, sendo que a venda está presente, porque a venda não é só a troca de um produto ou serviço por dinheiro, não é isso. Muitas vezes é a venda de uma ideia. E quando a Silvia também entendeu isso, quando a gente começou a mentoria, também fez muita diferença para ela, para que ela conseguisse realmente avançar. E eu sei que isso só foi possível porque ela já tinha realmente essa mentalidade forte em relação a esse processo de se autoconhecer também. Porque se caso não tivesse trabalhado essa mentalidade antes, também de nada ia adiantar as estratégias. Exatamente. Porque tudo se conjuga. E ainda Vendas são energia. E a gente fala muito, até mesmo, pronto, lá no grupo da nossa mentoria, a Rita é a nossa mentora, tem várias mentoradas e temos um grupo. E nós acabamos por nos apoiar umas às outras e a Rita está-nos sempre a motivar. E vendas é energia. E se nós baixamos ali a nossa vibração, as nossas vendas caem. E a Rita diz-nos sempre, vendas é energia. E eu vou também relembrando, vendas é energia, olha a vibração. Olha a vibração. Se a gente começa a reclamar, como é que a gente vai vender? Pois é, tá vibrando na falta, na escassez. E é muito bom também, né, como você falou, que, como eu sempre falo, realmente vida são energias, e você trabalha isso com as tuas alunas para que elas estejam com a energia sempre ali, ou estável ou em alta, para que elas vão sempre da estabilidade para o mais, para que elas consigam realmente fazer essas vendas. Porque se elas estiverem vibrando ali no medo, na rejeição, na angústia, ansiedade, ela tá indo para quê? Para o menos. E se ela tá indo para o menos, não vai dar em vendas. Nada. E é esse conjunto que eu gostava muito, que todo mundo entendesse que está alinhado, que primeiro vem realmente a mentalidade, para depois vir estratégia, para depois a gente vir realmente colocar e falar realmente de vendas. Tem muitas alunas que eu atendo, não só de mentoria, mas também de consultoria, que eu sempre digo para elas, ó, mas vamos identificar aqui, porque eu estou vendo que você está com pontos de crença, e elas começam a contar, ah, não, Rita, eu realmente via minha mãe sempre trabalhou com vendas, só que eu via minha mãe sem dinheiro, eu via minha mãe sofrendo muito e eu achava vendas errado. Tá explicado por isso que você não vende. Só que você tem que entender o seguinte: aquela era a história da sua mãe, essa é a sua. A sua história é outra e a gente tem que trabalhar em cima da sua história para que você entenda que
Sua mãe é sua mãe, você é você. Você não pode repetir a mesma história da sua mãe, sendo que você decidiu ser empreendedora. Então você tem que ser vendedora também do seu negócio. Olha, por exemplo, a minha mãe também é empreendedora já há bastantes anos. Minha mãe tem um café. A minha mãe é daquelas empreendedoras que acha que tem que trabalhar o tempo todo. Minha mãe abre o café às 6h30 da manhã e fecha às 11 da noite. Todos os dias do ano, menos o dia de Natal. Já consegui que a minha mãe começasse a fechar ao domingo à tarde. Porque a minha mãe pronto, tem essa mentalidade dela. Aquela mentalidade mais antiga. Mas nós podemos ser empreendedoras sem estarmos tão estafadas, tão exaustas. Porque a minha mãe, ao fim e ao cabo, é contra-se exausta. É porque também vendem a ideia muito realmente, e a gente normalmente, vou empreender para ser livre, para ter liberdade, né? Só que muitos se enganam no sentido de quê? Porque não é, vamos lá ver que liberdade é essa também. Porque muito também da questão, quando você está muito na questão de, eu quero liberdade, eu quero segurança. Quem quer isso é quem? É criança, né? Quem quer isso é sua criança, não é a mulher adulta que está querendo a segurança, que está querendo realmente ali a liberdade. Porque nós, empreendedoras, empresárias, sabemos que toda vez que você vai gerir um negócio, você, claro, que ele vai tomar tempo. Você é dona do seu tempo e você pode ver de acordo com como é que faz. Mas não é uma liberdade ao extremo, porque toda vez que você se compromete com alguém, que é inclusive o processo da venda, se você está vendendo alguém o cliente comprou, você está se comprometendo com ele. Então você se compromete em entregar. E é uma das coisas que eu falo aqui. Às vezes as pessoas também têm esse medo do cliente comprar. Porque tem medo da responsabilidade. E isso é o que? É que a gente tá falando, a questão da criança, interior e tal, que é o que a Silvia trabalha. Por isso que eu digo, tá tudo muito alinhado. E se isso não tiver resolvido, você vai procurar qualquer mentora de vendas que seja, ou qualquer criação de conteúdo, o que seja, você vai procurar, mas você vai falar. Exatamente, porque vê-se muito. As pessoas compram cursos, mas e depois também, cá está, eu antes, Silvia de antes, comprava muitos cursos gravados. Tenho montes deles, que ainda nem vi, alguns. Acho que deve haver por aí pessoas também assim. Mas e depois cá está, eu tentava fazer e sentia-me perdida. Porquê? Porque a gente também precisa, cá está, de uma mentora que já passou pelo processo e que nos dá a mão e que nos simplifica aquele caminho longo. Porque vai nos dizer, olha, cuidado, porque eu já cometi este erro. A Rita diz isto muitas vezes. A gente vai fazer qualquer coisa e a Rita diz, atenção, eu já cometi esse erro. E a gente, oi, pronto, lá está. Porque isto é ter uma mentora. É o mesmo que eu faço com as minhas alunas. Eu já estive aí. Porque eu já estive no lugar delas. E isto de ser mentora é maravilhoso. Não tem nada a ver. É verdade, eu fico às vezes, né? Eu fico só olhando quando eu vejo você com suas alunas e dando resultado para seus alunos. Eu fico tão feliz porque é como a gente sempre fala, sabe que eu falo isso muitas vezes, que é justamente transbordar na vida de outras pessoas. E eu sinto como se eu transbordasse na sua vida, você transborda na vida de outras pessoas e a gente constrói essa linda corrente positiva. Exato! É muito lindo realmente isso. Só que é realmente um processo, é realmente um conjunto. E quanto antes as pessoas entenderem isso, mais perto fica de alcançar o objetivo. Exatamente. Muito mais perto. Mas tem que ganhar essa consciência e ganhando essa consciência, porque depois que a gente vê uma coisa, não tem como desver. Então, quando ganhar essa consciência, é também começar a aplicar, porque se só ganhar a consciência, realmente de nada vai adiantar. Exatamente. Que eu como no meu papel de mentor, eu acho que a Silvia também deve acontecer muito com ela, a gente acaba contando coisas para as pessoas, para algum aluno, e o aluno diz assim, mas eu já sei disso. Eu já sei. Só que saber e fazer, existe um grande... Porque só saber e não fazer, não aplicar, não vai dar resultado, não vai ter resultado, não vai ter transformação. Então, não adianta só o saber. É o saber, é o aplicar, é fazer, é passar pelo processo para ter o resultado que quer.
Exatamente, exatamente. E eu acho que E ninguém tem acontece. perguntas a gente. A gente está falando aqui. Vocês nem imaginam as dicas todas que a gente já deu aqui. É porque a Olha o que a Maria gente. está dizendo, a Silvia é maravilhosa, me transformou, que lindo. Exatamente. A Maria tinha muito stress no trabalho dela e começou a praticar várias técnicas, mesmo no trabalho, e começou a conseguir manter a calma. Até mesmo com a filha, as coisas mudaram bastante. E é lindo de ver essa Beijinhos, Maria. transformação. Aí eu fico pensando, olha que depoimento lindo, né, da Maria, dizendo que a Silvia transformou ela. E eu fico sempre a pensar, imagina se lá atrás a Silvia não desse esse passo realmente de ir aprender a dominar o processo de vendas do negócio dela, a vender o produto, o serviço dela, na verdade. Se ela não tivesse dado esse passo, que inclusive a Silvia foi uma pessoa que já podemos dizer que foi burlada no passado em questões com outros, que imagina se você não tivesse dado esse passo de aprender realmente como vender o teu serviço para transformar outras vidas, porque vendo realmente hoje em dia o quanto de depoimento você recebe de alunas, das suas clientes, dizendo que foram transformadas, assim como a gente acabou de receber, né, da Maria aqui também esse depoimento, eu fico ainda mais feliz. Eu fico ainda mais Olha, feliz. por exemplo, entrou agora aqui a Kelly e eu estava-me a lembrar da transformação da Kelly, que a Kelly foi convidada para a embaixadora do evento e por causa da autoconfiança dela estar assim um pouco em baixo, a Kelly estava super nervosa de ir subir ao palco e nós estivemos ali a trabalhar a autoconfiança da Kelly, porque assim, ela tinha uma oportunidade maravilhosa de também fazer brilhar o seu negócio, não é? E se ela não aproveitasse naquele dia, a oportunidade já não ia voltar, né? Então ela subiu ao palco e foi maravilhosa. Acabou por nem disse nada daquilo que a gente até tinha feito. Porquê? Porque ela já estava tão confiante, disse aquilo que ela sentiu, mas com confiança. E foi assim maravilhoso. Cada vez que eu vejo uma das minhas alunas a manter o equilíbrio, a se sentirem confiantes nos seus negócios, a se sentirem seguras na sua vida, a sentar ali com aqueles problemas de autoestima, para mim, isto é o meu maior ganho. Claro que o dinheiro faz parte, certo? Mas, e eu tenho dito isto sempre, que é a transformação. É ver a vida delas, a vida do negócio delas a melhorar. A vida pessoal, mesmo nas famílias. Porque depois tudo se transforma. Tudo. Exatamente, exato. Porque a pessoa principal és tu. Se tu não estás bem, a tua Exato. família não está bem. Se tu não estás bem, o teu negócio não está bem. Tu estando bem emocionalmente, tudo começa cada vez a melhorar gradualmente e cada vez vais ter mais sucesso pessoal e profissional. E, inclusive também é bíblico, né? Uma mulher sábia edifica o lar. Então, toda vez que você realmente cuida de você, você vai cuidar muito melhor dos outros. E não é pensar que é o contrário, né? Que a gente pensa assim, né? Ah, não. Vou me terceirizar aqui, vou me terceirizar, vamos colocar aqui por último, primeiro vem as outras coisas, para que dê tudo certo. Só que não, se você não tá bem, como é que você cuida dos outros? Começa por aí. E é como eu disse, eu fico realmente extremamente feliz de ver que você investiu realmente em cuidar de você e do seu negócio, né, para realmente dominar aí o processo de vendas, para chegar a mais pessoas. E hoje você também é realizada por transformar outras vidas, por ser palestrante, inclusive, e por estar aí no meio de tantas vidas transformadas com esse propósito que você tem. Então, essa é a minha maior alegria, inclusive, e eu quero agradecer por esse convite de estar aqui fazendo essa live com você. E eu digo isto muitas vezes, eu agradeço a Deus por ter colocado na minha vida, porque assim, nada nem ninguém aparece na nossa vida por acaso. Isto é uma coisa, é algo que eu defendo. E tal como tu disseste, Deus não une pessoas, une propósitos. E o nosso propósito, juntas, é maravilhoso. Eu Alguém tem também. alguma dúvida? Tem dúvidas? Já não estão aqui muitas pessoas, mas pronto, tudo certo. Quem está pode tirar a foto da praxe e nos identificar.
que nós gostamos de aparecer também. Não, brincadeirinha, mas é importante tudo isto também sempre. Então, E principalmente, né, já vou falar comigo como aqui estrategista. Como aqui nessa live temos empreendedoras, o que que acontece? Quando a empreendedora partilha que está em uma live aprendendo mais conhecimento, em algum evento, qualquer, lendo um livro, qualquer coisa que você mostre para sua audiência que você está investindo tempo ou dinheiro em algo, você começa logo a ser vista por outros olhos com a tua audiência. Então, às vezes você diz assim, eu não vou partilhar que eu estava vendo uma live. Para quê? Mas se você partilha uma live e diz, hoje eu estava adquirindo mais conhecimento sobre mentalidade e vendas, logo quem é tua cliente vai te ver realmente com outros olhos, porque você está sempre investindo em você mesma. Então, pega essa estratégia aqui, pega esse insight e já aplica. Já aplica no teu negócio. Sim, por todos os insights que a Rita diz, ainda na última palestra que a Rita fez aqui em Albufeira, eu estava lá, e ela fez um desafio a quem estava lá e que fazendo aquele passo a passo nos stories, as pessoas iam fazer vendas. E as pessoas fizeram vendas. Por isso, então apliquem lá esta estratégia, tirem a foto e digam que estiveram a assistir sobre mentalidade e sobre vendas. Vão ver se as vossas seguidoras não vos vão ver com outros olhos. Exatamente. Façam e depois me contem no meu direct no da Silvia, se não dá certo realmente. Podem nos contar. Nós temos a certeza que funciona, porque nós já passamos por esse processo. E tudo o que nós dizemos, nós, tanto a Rita como eu, nós primeiro testamos em nós. E isso é uma das coisas que eu gosto muito de dizer, que é todos os exercícios que eu passo, que eu indico às minhas alunas, eu já os fiz. Primeiro eu transformo em mim, depois transformo em vocês. E o mesmo a Rita. Primeiro a Rita aplica as estratégias de vendas com ela. Depois aplica com os outros. Ensina os outros já. E é isto. É verdade, não dá para ser o contrário, né? E uma das coisas, inclusive, que quando a Silvia chegou para mim, eu disse, não, ela tem um potencial gigante, tá faltando só realmente aqui tratar dessa parte, é que ela já vivia o método dela. E é importante para você também conseguir ter realmente, alcançar aí as suas metas de faturamento. É você também, que também tem a ver com estratégia, que é você primeiro também viver o seu método, você viver aquilo que você está querendo vender. E a Silvia já fazia isso, eu disse, não, realmente tá faltando só aqui esse toque mesmo da parte de vendas para que ela alcance. Tanto é que ela é um dos meus cases de sucesso da mentoria. Tanto é que ela é um dos cases de sucesso e eu fico muito feliz mesmo. E apliquem. Se quem não me segue ainda também e quiser seguir para aprender mais estratégias de vendas, a vender o seu serviço ou o seu produto também, esteja à vontade. Eu estou sempre partilhando lá conteúdos de vendas. Vai ser muito bem-vinda. Maravilhosos. A Rita põe conteúdos, ela entrega conteúdos, maravilhosos. Se vocês começarem a aplicar as estratégias, uau. E venha nos ver também no dia 30 de novembro, no evento de empreendedores visionários. Tem aqui a Débora que está na live, que também é embaixadora do evento. Se vocês quiserem saber mais informações de preço, de como funciona, chamem a Débora também para saber mais detalhes. Isso, e não deixe de ir, porque o que a gente falou aqui, ó, Mel falou que vai ainda bem. Porque o que a gente falou aqui nessa live foi só um gostinho do que a gente vai entregar nessa palestra, no evento do Empreendedores. Exatamente, é isso mesmo. Então, olha, agradeço muito, meu amor. Estamos juntas, continuamos juntas e vamos continuar juntas, porque há sempre coisas novas para aprender e as pessoas às vezes pensam, ter uma mentora, um mêsinho isto chega. Não. Eu estou com a Rita há 1 ano e meio e vou continuar com a Rita, porque há sempre coisas novas e principalmente aqui no Instagram, o Instagram está sempre a mudar e uma das coisas que a Rita me ensinou, além das estratégias de vendas, é o que hoje dá certo, o reel está a bombar e não, hoje dá certo, amanhã já deixou de dar certo. Então é sempre importante a gente ter pessoas que investem em conhecimento também a nos irem sempre jorrando, como a Rita costuma dizer, é como uma fonte. A Rita tem as mentoras dela
que lhe jorram a água. A Rita apanha, transforma e passa para nós. E nós, alunas dela, vamos passar para outras pessoas. E as minhas alunas vão passar para outras pessoas. Inclusive, eu tenho alunas até terapeutas também, tal como eu, mas que estão aqui ainda num processo mais inicial e eu estou a ajudá-las a viver realmente este propósito delas. Exatamente, que é o que é mais lindo, né? A gente ajudar outras pessoas a viverem o propósito delas, assim como você também está vivendo o seu. Exatamente. Ninguém tem dúvidas? Querem fazer algum comentário? Não? Então pronto. Uma boa noite a todas. Não se esqueçam, para a semana temos novamente conversas de mulheres que transformam. Se alguma das empreendedoras que está aqui também quiser fazer esta conversa comigo, aqui não entram só as minhas alunas, nem só a minha mentora, entram todas as mulheres que possam causar alguma transformação, são todas bem-vindas a esta conversa maravilhosa que eu estou a adorar, que está a ser cada vez mais fantástico. Uma a seguir da outra, cada vez mais maravilhosas as conversas. Todas nós entregamos dicas de ouro, sempre, em todas as conversas que transformam, nós entregamos dicas de ouro. Eu e as minhas convidadas. Uma ótima noite. Beijinhos, Rita. E gratidão por estares na minha vida e gratidão por teres aceito este convite. Obrigada, meu amor, é uma honra. Beijo a todas, boa noite. Boa noite.